Olá pessoal, professor Ronaldo, professor de Ciências da Natureza, e eu fiz essa apresentaçãozinha rápida só para a gente retomar o conteúdo que a gente estava estudando antes da quarentena. Então, na unidade 2 que a gente tinha iniciado, nós tínhamos até feito algumas experiências no laboratório, porém não deu para finalizar, mas a gente tinha discutido algumas coisas dentro do laboratório. Então, a gente, na unidade 2, vai começar a trabalhar com ar. E a gente viu algumas propriedades desse ar. Então, a primeira que a gente analisou foi fazendo essa experiência com o cabide e as bexigas, e a gente percebeu que o ar ele tem massa, ele possui massa. O que é isso? O ar ele é formado por moléculas. Então, as moléculas são átomos unidos. Então, aqui tem um átomo e aqui outro. Eles dois se juntando formam uma molécula. Essas moléculas que estão na imagem, elas estão presentes no nosso ar atmosférico, no nosso ar aqui que nós respiramos. Então, por exemplo, o O2, que ele é formado por duas moléculas de oxigênio, ele é o gás oxigênio que nós respiramos. O N2, que tem maior quantidade na nossa atmosfera, que é o gás nitrogênio. O H2O, que é a água. Então, a molécula da água ela está presente também na nossa atmosfera. Por isso, quando fala assim, e o tempo está muito seco. Então, se o tempo está muito seco, é porque tem pouco H2O. Aí, o que você faz? Pega o umidificador, liga, aquela fumacinha do umidificador vai soltando molécula de água dentro do ambiente. Então, desse jeito, o ambiente deixa de ser seco. O CO2 é o dióxido de carbono. É o gás que é eliminado pela chaminé de indústria, pelo escapamento do carro. Ele, em grande quantidade, ele pode se tornar poluente para nós. Então, olha a quantidade de molécula que tem no ar. Como elas são muito pequenas, a gente não consegue enxergar. Mas fazendo essa experiência simples aqui, então você pega os dois balões, enche na mesma quantidade e pendura no cabide. O cabide vai ficar equilibrado, porque os dois têm a mesma quantidade de ar. Quando você estoura ou fura um dos balões, o outro vai pender um pouco o cabide para baixo. Por quê? Porque nesse balão aqui, que está cheio, essas moléculas todas estão aqui dentro, principalmente o CO2. Por quê? Porque você soprou, você jogou esse CO2 para fora. Então, ele vai estar aqui dentro da bexiga. Tudo isso daqui vai ter também algumas de oxigênio, vai ter também de nitrogênio, tudo aqui dentro dessa bexiga. Então, todas essas moléculas vão estar aqui dentro. Por isso que ela fica mais pesada, a massa dela fica maior. E a outra fica menor, por isso que ela sobe. Então, com essa experiênciazinha simples, a gente nota que o ar, ele possui massa. Outro conceito que a gente tinha visto é o volume. O volume é quando um corpo ele ocupa espaço em um lugar. Como o ar ele tem massa, então ele também ocupa o espaço dele. É que a gente não enxerga, mas ele está presente em todos os lugares. Então aqui, por exemplo, esse copo, ele, para a gente, ele está vazio, porém ele está cheio de ar. Então o que acontece? Quando você vai enchendo esse copo de água, o ar tem que sair para a água ocupar o lugar dela. Então nesse copo aqui, por exemplo, isso tudo é água e o ar ele vai ocupar somente esse pedacinho aqui em cima. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, você pega uma garrafa de refrigerante e coloca dentro de uma piscina. Você vai ver que uma garrafa de refrigerante vazia, você vai ver que começa a sair borbolhas de ar de dentro da garrafa. Por quê? Porque ela estava cheia de ar. Então o ar tem que sair para dar lugar para a água que está entrando. Então o ar ele tem volume também, ele ocupa o espaço dele no meio ambiente. A gente é que não consegue perceber porque a gente não consegue enxergar.
Então, por enquanto, a gente trabalhou só essas duas propriedades que a gente está retomando. Agora, com o passar dessas aulas à distância, nós vamos ver as outras propriedades. Tudo bem? Então, um beijo pessoal, abraço e até mais.